As imobiliárias digitais estão crescendo muito, ela abrange o universo do corretor de uma maneira inimaginável, porque você consegue alcançar pessoas que não têm menor ligação com você através da parte online, então mídias sociais. Começa agora mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou o Sérgio Langer e esse é o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje eu tenho o prazer de conversar com Leandro Capozzielli, fundador e presidente do Infinity Bank. Leandro, muito obrigado por me receber aqui na sua casa. Imagina, é um prazer te receber. Leandro Capozzielli tem muita experiência no segmento corporativo, ele vai falar um pouquinho sobre a trajetória dele e essa entrada no mercado imobiliário em 2019 através da LinkPay, serviço de pagadoria para imobiliárias, para incorporadoras e construtoras, e o novo parceiro aqui do Vem Pra Mesa. Leandro, sua trajetória começa muito cedo. Começa com 16 anos, mais ou menos, eu trabalhava já com meu pai. Meu pai veio do ramo financeiro, né? A gente tinha uma factory na família, uma financeira também. E eu comecei a trabalhar com ele na organização Você tinha 16 anos? 16 anos. Na organização da metodologia de trabalho, da parte de software, e que a gente não tinha isso na época, era tudo muito manual ainda. Já deveria até ter, mas por ele ser já de mais idade, ele não tinha essa pegada tão tecnológica. Eu entrei com ele justamente para poder otimizar esses processos. Comecei a ganhar gosto pelo mercado financeiro e fui surfando um pouco nessa onda com ele durante uns 4, 5 anos ainda. E depois eu comecei a perceber que o mercado de cheques, de duplicatas, ele tendia a diminuir muito ou até acabar. Então nós começamos a mudar o foco para o mercado de cartões, né? Foi aí que eu abri a Infinity. A Infinity é uma empresa voltada para o mercado de premiação corporativa. Então, o que a Infinity faz, na verdade? Ela faz o fulfillment de todas as premiações, das campanhas de incentivo, de relacionamento, dos grandes players do mercado. Isso começou em 2004, mais ou menos. Então aí uma grande parte dessas premiações já eram feitas por contas de cartões pré-pagos. Então a gente entregava os cartões, as empresas colocavam os valores, e esses valores eram distribuídos por toda a cadeia produtiva. Tem muito terceiro também, né, distribuidores e tudo. E nessa época o cheque ainda era muito utilizado? Ainda existia, principalmente para divisão. O cartão de crédito era grande, mas não era o que é hoje, cresceu muito de um tempo para cá. Então, o nosso negócio ficou voltado mais para a parte de cartões, né? É onde a gente queria mais trabalhar. E desde então a gente ficou focado por aqui e começamos a crescer dentro dessa linha de otimização do mercado financeiro. E a factory não existe mais? Não, já desde 2000 e alguma coisa, a gente já fechou ela há algum tempo. E o cartão, essa modalidade de marketing de incentivo, né, de você premiar parceiros, colaboradores com o cartão, ele traz vários benefícios para a empresa, além da questão da segurança, você tem uma série de incentivos que a empresa tem adotando pagamento em cartões. Sim, é um mercado que foi controverso no passado, porque as pessoas não conheciam muito bem e não conhecem ainda o que significa o marketing de incentivo. Mas depois da reforma trabalhista, isso melhorou bastante, porque através da Lei 457, nós tivemos uma legalização dessa atividade, né? Ela, em resumo, diz que você pode premiar qualquer pessoa, qualquer valor, quantas vezes forem necessárias, desde que haja uma campanha de incentivo. Quando a lei traz essa realidade para a mesa, o que acontece? A gente tem a operação totalmente legalizada. Então, aquilo que existia no passado, das pessoas não entenderem muito bem como funcionava, terem receio, se recolhiam, não recolhiam os impostos, tal, acabou. Então, hoje é muito claro as vantagens, que você tem uma economia de quase 50% em tributos, pagando todos os tributos, pagando IR, pagando todas as outras... mas você não paga os tributos referentes à folha de pagamento, porque não é salário, é prêmio. Então, isso mudou bastante o modelo do nosso negócio ultimamente, aí depois nos últimos 3, 4 anos, depois da aprovação da reforma. Legal. E falando um pouquinho sobre a sua veia empreendedora, né? Como é que nasce o empreendedorismo no sangue? Como é que você decide lá atrás fundar uma empresa
e hoje você tem alguns negócios diferentes embaixo do mesmo guarda-chuva. Como é que vem esse gosto aí por empreender? Que no Brasil é um grande desafio empreender no Brasil. Sim, eu acho que é um pouco genético e se aprende muito também. E teu pai sempre te incentivou a isso? Sim, ou não? sim. A gente sempre ele veio da Itália em 51, então basicamente fez a vida dele inteira sozinho, empreendendo, né, no ramo de calçados principalmente, depois no ramo do financeiro, e eu acabei aprendendo com ele nesse mesmo segmento do empreendedorismo e de poder fazer as coisas que a gente acredita. Então aí eu peguei o meu caminho e fui empreendendo. Eu acho que é um pouco genético e um pouco que você tem de necessidade de empreender também. Porque você não aprende isso na escola nem na faculdade, né? O empreendedorismo é ou você é ou você não é. Ou você não é. Vai muito da necessidade da gente também, né? Eu queria alcançar alguns objetivos que eu precisava empreender para isso. Eu precisava sair do meu Quais eram local os objetivos? físico. Alguns até do que eu venho alcançando hoje, né? Ter algumas empresas voltadas para esse mercado financeiro, sair um pouco do que era o nosso core, que era um cheque, duplicados, poder diversificar dentro do mercado financeiro e principalmente poder ter o nosso banco, que é o que a gente está conseguindo fazer hoje. E hoje a gente está gravando aqui na sua casa, uma casa confortável aqui em São Paulo. Você tem aqui, acho que você tem uma paixão por motos, né? Você tem uma moto eu gosto aqui bastante. Atrás. Como que é o Leandro na vida particular? O que você gosta de fazer? Questão de esporte, alimentação? Como é que você faz no seu dia a dia? Embora a moto esteja aqui, eu gosto mais de automóveis. Então, eu gosto muito de automóvel esportivo, eu costumo fazer alguns track days, ou mesmo sair para passear com o carro, com meus filhos. Eu sou um cara muito família, então eu passo bastante tempo com eles e a gente consegue aproveitar o crescimento das crianças, que eu acho que é uma coisa que não volta, né? Eu tenho 3 filhos, então eles têm uma idade bem diferenciada uma da outra. E eu gosto bastante de passar tempo com eles, né? E no mais tá com a família, meu pai ainda é vivo, minha mãe, então a gente acaba passando tempo. Esporte eu faço um pouco também. O que você faz? Faço mais musculação, não sou adepto a esportes radicais. E a moto tá aí porque eu já me acidentei com ela, então eu parei de andar. Ela tá como um troféu aqui guardada. Tá como um troféu guardada. Você não usa mais? Não. Eu sempre gostei muito pela beleza delas, né? Mas não efetivamente por andar. Eu gosto mais de automóvel. Então eu olho, aprecio ela e não corro risco de me acidentar. E você trabalha muito? Você é um workaholic ou não? Você não. Consegue dividir bem o tempo? Eu consigo dividir bem o tempo. Eu trabalho num horário normal, nada de muito puxado, até porque senão não dá tempo de você estar na sua casa, fazer as suas tarefas diárias, né, que eu valorizo muito. Também poder estar aqui, poder curtir a educação deles e tudo, então não adianta poder fazer um pouco de esporte, um pouco de lazer e tudo. E você é descendente de italiano, né? Sim. Comentou seu pai veio da Itália. O que não pode faltar numa casa de um italiano, de uma família italiana? Pão. Pão? Massa? Massa. Um pouco de cada coisa, né? Mas principalmente na família italiana você tem muito afeto, né? Que é uma coisa que é um diferencial muito grande entre as famílias de outras origens, né? E você vai estudar Direito? Eu estudei Direito. Você se formou em Direito? Formei. Tirou a OAB ou não? Não tirei. Nunca exerceu? Não, eu me desencantei um pouco da faculdade, não da faculdade, mas da área de Direito. Mas você cursou são 5 anos? São 5 anos. Eu fiz os 5 anos. No final eu percebi que era alguma coisa que não me atraía. Né? Mas o que você usa hoje do direito que você aprendeu? Analisar contrato? Muito na parte de contrato. E assim, o direito, mais do que qualquer coisa, ele te traz uma noção do certo e do errado. Né? Ele te ajuda a saber até onde você pode ir, até onde você pode não ir. É quase uma coisa filosófica, entendeu? Só que de cunho prático. Ele me ajuda bastante na minha tomada de decisão, no dia a dia. E basicamente isso, mas fazer e exercer mesmo a profissão era uma coisa que nunca me atraiu muito. E seu pai queria que você fosse o quê? Ele sempre me deu liberdade de fazer o que eu quisesse. Então eu trilhei meu próprio caminho. Eu comecei com ele porque me interessava a área onde ele trabalhava, me interessava em empreender e era um caminho lógico. Eu também queria ajudá-lo a poder otimizar as atividades dele, a poder crescer, a poder
ter mais abrangência, né? E então valia muito a pena para mim também empreender junto com ele. E aprender, porque empreendedorismo no Brasil é algo extremamente caro, porque você paga para aprender. Você tem que errar muito para chegar no caminho certo. Isso que muita gente, às vezes, muitos empreendedores não aguentam, porque não existe uma escola específica, o próprio, não o DNA, mas a própria formação da sociedade não pressupõe com que se pegue um empreendedor e se forme ele no dia a dia. Não se incentiva, né? Não se incentiva, exatamente. Diferente de outros países que têm uma cultura muito forte do empreendedorismo, no Brasil ainda é muito ligado à carteira de trabalho, você ser funcionário, CLT. Sim. Você empreender, você ser diferente. Você ser diferente. E realmente é diferente. É algo que você tem que fazer com o teu coração e tem que estar preparado, porque é difícil, é 24 horas por dia, não tem férias, não tem folga, não que você precise trabalhar como um louco o tempo inteiro, mas realmente a tua responsabilidade é 24/7, 365 dias. E falando um pouquinho desse segmento financeiro, a gente está vendo nos últimos anos uma série de fintechs aparecendo no mercado. Os grandes bancos ainda dominam, mas não são aquela hegemonia que a gente tinha no passado. E algo que me chama muita atenção, até vendo o mercado imobiliário, é a questão da quantidade de agências que estão fechando. Antigamente você via aí Itaú, Bradesco, agências nos principais endereços, e hoje você vê antigas agências fechando. Uhum. Por que você, na sua opinião, o que está acontecendo com esse mercado tradicional, que foi muito lastreado ainda no ponto físico? A entrada dos bancos digitais mudou muito esse modelo, né? E os bancos digitais começaram a entrar justamente na pandemia, que é quando as pessoas não puderam sair de casa. Então foi a junção perfeita. A pandemia fechou muitas agências. Fechou muitas agências e os bancos digitais tomaram lugar de muitas idas ao banco que existia no passado. Então isso aí acabou juntando as duas coisas no modelo ideal e os bancos digitais cresceram muito ultimamente, muito. E isso está mexendo bastante com os grandes bancos, mexendo bastante porque eles não conseguem acompanhar a tecnologia do banco digital, que é um processo mais simples, mais rápido. A parte jurídica também de um banco digital é bem menos pesada do que um banco comercial. Então você começa a ter alguns diferenciais competitivos no mercado para que esses bancos possam crescer bastante. Mas eu julgo que tem tudo a ver com a pandemia versus a novidade que o mercado já vinha buscando. E aí, a gente tem esse ano dois fenômenos aí grandes que, na minha opinião, ajudam a transformar esse mercado, que é o Open Banking, né, que tá há muitos anos se falando e agora é uma realidade, e a questão do Pix, que mudou praticamente... Mudou muito, né? Mudou muito. Na sua visão, o Pix traz uma diferença grande para o mercado? Uma liberdade para você transferir dinheiro, não pagar, sei lá, 10, 11 reais no TED? Enorme. O Pix ele é revolucionário, ele muda totalmente o cenário de recebimentos e pagamentos, né? Os grandes bancos não queriam? Não queriam porque tiram as tarifas, né? Existiam as tarifas. Mas hoje na praia você vai comer um picolé, você vai tomar um picolé, o cara te recebe com o Pix, você está sem carteira. Você está com o celular? Você está com o celular e você faz o Pix na hora e pronto. Então, quer dizer, é um novo modelo, totalmente diferente. A tendência dos cartões é acabar. Agora, a questão do cartão, como você bem falou, eu tenho 2, 3 bandeiras de cartão de crédito e uma delas eu queria o cartão de aproximação, que é uma novidade talvez recente, e na pandemia ficou obrigatória, né? Você não queria ter contato. E é uma operadora de cartão tradicional e eu liguei e falei, olha, eu queria pedir um novo cartão e, se possível, sem contato, né? A gente não tem. Não tem ainda, não tem ainda. E os concorrentes já, hoje, é básico você ter um cartão. É bem normal. É bem normal, né? Você não precisa digitar senha, né? É bem normal. Que ainda ainda mais dentro da pandemia, é algo que a gente evita, né? Eu tenho um cartão, por exemplo, que não tem nem aplicativo ainda. É um cartão super conhecido no mercado, mas que não tem acompanhado. Então você vê a diferença. Se você tiver mais uma necessidade tecnológica maior, você realmente tem que migrar para um banco digital, né? Lógico que tem bancos preparados, ainda bancos grandes preparados para a parte tecnológica, mas os digitais estão crescendo muito rápido e eles estão agregando muitos serviços que são extremamente interessantes, como contas remuneradas,
Enfim, tem uma série de serviços que os grandes ainda não te dão nessa mesma proporção. Agora, eu não sei se você tem esse número, mas o brasileiro ainda deve ter muito brasileiro que não tem conta em banco, que não é bancarizado, né? Ele tem alguma aversão a banco, guarda aquele dinheiro em casa tradicional. Mais da metade. Mais da metade. Mais da metade da população não tem conta em banco. Sim, então tem um mercado enorme ainda para crescer. A bancarização é o grande desafio desse mercado, né? Então, quando você vê um banco entrando, uma administradora nova de cartões, o que eles querem é pegar os desbancarizados. Mas o grande segredo dos desbancarizados, a grande concorrência de um Pix, de um banco, hoje ainda é o dinheiro. Né? A gente muitas vezes premia algumas pessoas com cartão e a tendência delas, quase a metade dessas pessoas vão e sacam o dinheiro. Entendeu? Que é o papel. Que é o papel. Podendo usar na Rede Visa, Master, que são os cartões que a gente comercializa, eles preferem o papel. Eu tenho uma filha de 9 anos que a gente recentemente começou a dar uma mesada para ela semanal para ela guardar o dinheirinho dela. Eu falei, em breve você pode abrir uma conta em banco, né? Já tem disponível algumas opções para criança. Você é louco, eu vou colocar meu dinheiro no banco. Ela quer o papel, né? Ela quer o papel. Ainda quer o papel. Daqui a pouco ela vai querer o meus pequenos também são assim. Quer o papel. Preferem o papel. A segurança. Lógico, por que não, né? Para ela não é seguro ter dinheiro em banco. Mas é o que a população pensa também, né? Tem isso. Acontece. Ainda fica inseguro em deixar dinheiro no banco. Uhum. Agora eu quero falar para você, incorporador ou grande proprietário. Você precisa de cuidado especial em algum projeto imobiliário ou alguma região? A sua equipe de vendas não está performando e você terá mais lançamentos pela frente? O VSO do seu estoque poderá ser impactado? Você não pode mais depender de terceiros para bater as suas metas de vendas. Então você precisa conhecer a Mais Metro Quadrado Gerenciamento Imobiliário dos meus amigos Simão e Rodrigues. Eles estão à sua disposição para agendar um café físico ou virtual. Você pode acessar agora o site www.maism2.com.br www.maism2.com.br, conhecer o portfólio de serviços, alguns cases, clientes atendidos. Então, acesse lá o site, tá bom? E agora, Leandro, eu vou falar sobre o Infinity Bank, que é a principal marca do grupo, né, a principal empresa do grupo. Hoje o Infinity Bank oferece toda a bancarização para a empresa. O que a empresa tem de vantagem ao contratar o Infinity Bank? O Infinity Bank hoje é o banco do grupo. Então, o que eu diria exatamente? Né? As empresas hoje estão embaixo do Infinity Bank. Por quê? Porque toda a solução, seja de premiação, seja de pagamento de comissão, está sempre voltado para a área financeira e está sempre voltado para uma conta, e a gente, no caso, tem a conta digital, que é o Infinity Bank que provê. Então, tanto a Infinity como a própria LinkPay são empresas do grupo da Infinity Bank. E pelo que eu estou lendo aqui, são 700 clientes ativos, mais de 1 milhão de usuários, com 500 milhões transacionados anualmente. Sim. São números expressivos. São números expressivos. E marcas como Ambev, Nestlé, Ticket, L'Oréal são clientes do Infinity Bank. Sim. E qual que é a facilidade que a empresa tem quando pode pagar através de premiação sempre, lógico, fornecedores, próprios funcionários? O que ela ganha com isso, essa facilidade de poder pagar usando essa plataforma? O Infinity Bank ele é um banco voltado para o mercado corporativo. Então, onde está o nosso foco ali? Está em empresas que visam fazer dentro do seu próprio ecossistema mais uma fonte de ganho de relacionamento com os seus funcionários, seus clientes e seus prestadores de serviço. As vantagens, como eu tinha dito agora há pouco, as vantagens de você pagar como premiação é uma economia brutal em impostos, feito de uma forma totalmente legal, amparada pela nova CLT. Você tem também o próprio pagamento das comissões dentro da LinkPay, que é uma outra empresa do grupo, e o banco digital, porque todas as transações acabam escoando para o banco. É onde a gente tem as contas digitais, que são feitas todas as transações que os usuários têm. Essas 500 milhões de transações são todos inputs dentro do sistema da conta digital. Certo. E falando um pouquinho de tecnologia, imagino que vocês têm uma área muito grande de tecnologia, está sempre estudando algumas inovações, olhando o mercado tanto lá de fora como aqui no Brasil, e trazendo inovações e sempre o que é de mais, sempre o que é de mais novidades, né, para o mercado,
para facilitar esse dia a dia das empresas. Sim, a gente está com bastante coisa, né? Assim, bastante features desenvolvidas para o mercado e principalmente para os usuários. Hoje eu digo assim, a gente não precisa inventar muito, as coisas já estão disponíveis, a gente precisa implementar. Tem boas referências no mercado, exatamente, lá de fora, aqui. E aí que entra principalmente a parte de tecnologia, que é onde a gente mais investe hoje. Hoje uma boa parte da nossa receita vai para a tecnologia. Tem um time grande de tecnologia. Tem um time grande, um time aqui, um time nos Estados Unidos, um pedaço no Nordeste, e é onde a gente consegue desenvolver o mais rápido possível, com um custo adequado e com bastante... como é que eu posso dizer? Com bastante performance. Esse é o diferencial hoje de implementação de novos negócios dentro de um banco digital. E como é que você imagina, como é que vocês projetam esse futuro financeiro, esse futuro bancário, esse futuro de pagamentos daqui talvez 10, 20, 30 anos? Tudo dentro do celular. Celular. Não tem outro meio de convergência senão o celular. Na China já acontece isso. Já acontece Na China isso. Você não tem cartão, né? Não tem. O mendigo pede esmola com QR Code. Exatamente. É mais ou menos o que eu te falei da praia, você comprar um picolé com Pix. Né? Agora vai entrar o WhatsApp também, o WhatsApp Pay. Isso aí vai deixar as transações financeiras mais ainda populares. E vai ter também algumas novidades que vão chegar, né? O próprio Real Digital, que está sendo desenvolvido pelo governo. O que é o Real Digital? Real Digital também é como se fosse um Pix, uma moeda, e que você consegue transacionar de uma forma online, não precisando mais do dinheiro vivo, que é o grande hoje fator que dificulta a bancarização da população, é o apego ao dinheiro físico. Ao papel. Ao papel. Aquelas malas de dinheiro que igual a gente vê em filmes, aqueles pagamentos não vão deixar de existir. Não chega a tanto, né? Mas eu digo vai reduzir. Os de R$50, R$100, enfim, as transações pequenas, que é muito ainda feito em dinheiro, né? Porque o poder de compra do brasileiro acaba sendo pequeno, né? Ele tem um salário que não é alto, quando chega no final do mês já acabou aquele dinheiro. Então, a parte de crédito hoje é muito forte no Brasil por conta disso, né? E a questão da educação financeira? A gente estava conversando sobre a importância de conscientizar as pessoas a saber lidar com o dinheiro. E deveria ser matéria básica nas escolas, né, nos cursos, a educação financeira. Mas não é, né? Não é. Não é. A gente hoje tem um déficit muito grande na parte de educação financeira. É um pouco do que a gente quer tentar ajudar, né, os nossos usuários, tanto dos cartões como da parte da conta digital, a guardar um pouco mais de dinheiro. Então, para isso, a gente tem algumas palestras sobre educação financeira para esse público, né? Já desenvolvemos um portal também em parceria com a FGV, onde existem cursos que são dados de graça para esses usuários também que participam de um clube de vantagens que a gente oferece para os nossos usuários. Enfim, o que a gente vê é que isso é de extrema importância e a nossa ideia é poder ajudar um pouquinho dentro desse mercado. Porque o brasileiro lida muito mal com o dinheiro, né? É aquela questão de não investir, de gastar, de se endividar, de pagar juros abusivos, né? Os grandes bancos tradicionais cobram juros abusivos, né? Perto do que as novas empresas fintechs cobram. Sim, você tem toda a razão. São taxas muito altas. As fintechs conseguiram formas mais inteligentes de conseguir garantias. Então, tem fintechs que conseguem carro, você mesmo mencionou agora, tem fintechs que garantem com celular, tem fintechs que garantem com... E tem também muitas fintechs que operam com valores que ficam oriundos da folha de salarial dos funcionários, né? Crédito consignado. Crédito consignado. Crédito consignado. Já desconta na fonte. Já desconta na fonte. Então isso aí hoje é uma grande tendência, é uma grande realidade de mercado. E além disso traz muita segurança, né, para a pessoa, né? Não ter que movimentar dinheiro, não ter o papel. Você traz também uma questão legal para a empresa, muito mais organizacional, e para a pessoa que recebe, muito mais facilidade de guardar isso, né? Sem dúvida. E aí, Leandro, voltando sobre a sua trajetória dentro da vida profissional, você empreende e você começa a criar algumas empresas. E eu estava lendo que você criou uma empresa no início do ano 2000,
Uma empresa que dava premiação em crédito de celular. Exatamente. Era o início da questão do pré-pago. Exatamente. Como é que funcionava isso? Foi por volta de 2006, o mercado de pré-pago estava crescendo demais. 70% dos celulares eram pré-pagos naquela época. Hoje tem muito celular no plano controle também. E nós percebemos que a gente precisava achar uma recompensa que fosse de valor agregado baixo, mas que fosse de alto valor percebido. Então, quando você dá R$30, por exemplo, numa premiação dentro de um cartão, não é muita coisa. Agora, R$30 de recarga de celular permite com que ele seja usado de uma forma muito mais estratégica. Às vezes é a diferença entre ele poder receber um telefonema importante, fazer um telefonema importante, de um trabalho que ele esteja querendo completar, uma prospecção que ele esteja fazendo. Só lembrando que há 15 anos atrás não existia o WhatsApp e as pessoas tinham que ligar por telefone, né? Que ligar. Hoje em dia você liga no WhatsApp, né? Exatamente, é SMS. Mas hoje também os créditos são importantes porque propiciam que você tenha Mas há 15 anos era mais importante ainda. Telefone. Era a única maneira de ligar. Telefone, o SMS mesmo. Então a gente desenvolveu a Minucom. Minucom foi uma empresa que fazia premiação com recarga de celular. Essa empresa foi crescendo bastante, a gente trabalhava muito dentro do nosso foco, que é a área financeira. Então nós desenvolvemos algumas campanhas como para o Bradesco, por exemplo, que a gente ativou 1 milhão de cartões, dando recarga de celular como prêmio. Você tinha dentro da sua gaveta um cartão do banco, nunca tinha usado, e chegava para você uma carta dizendo, olha, se você usar esse cartão, você ganha R$30 de recarga no celular. E a ativação foi fantástica. Depois de um tempo, a gente acabou se associando com o grupo RBS, através da plataforma digital deles, e começamos a tocar essa operação em conjunto, e o negócio começou a voltar mais para o mercado de marketing. As premiações, como a gente fez Puma, compre 2 pães, ganhe R$30 em recarga de celular. Esse já não era muito nosso foco. Nosso foco sempre foi mercado financeiro. A gente acabou vendendo para eles, para a RBS, o restante da empresa, e continuamos empreendendo. Nesse caminho eu comprei alguns concorrentes da Infinity, eram empresas também de marketing de incentivo. E basicamente nas operacionais são essas. Tem algumas empresas nossas que são investidas também. Você estava comentando sobre a Dynasty. Dynasty é uma empresa baseada na Suíça. Ela é uma criptomoeda lastreada em imóveis. Ou seja, todo o valor que é a diferença de uma moeda tradicional que é garimpada com computadores, não, o nosso negócio são tokens. Todo token que é vendido para os investidores, o valor é angariado e é comprado algum imóvel AAA em algum lugar do mundo. Então o seu dinheiro está lastreado, a sua cripto está lastreada com imóveis, está rendendo, porque todos os aluguéis revertem de novo como rentabilidade para a moeda, e você consegue uma liquidez fantástica, porque você transaciona muito similar a um fundo de investimentos imobiliário, mas totalmente baseado em cripto. E recentemente compraram agora uma laje na Faria Lima, saiu até uma notícia no Valor Econômico. No edifício Second da Faria Lima, da construtora Davilar, a gente comprou uma laje lá também, é a primeira aquisição de muitas, uma laje de 33 milhões, um valor... 33 milhões uma laje? 33 milhões, um valor considerável, e agora a gente está já buscando algumas coisas em Nova York e também em Londres. Essa construtora, o nome é a Davilar, que você comentou, que é do seu ex-sogro. Sim, ele faleceu infelizmente de Covid agora no final. E você comentou que ele te mostrou o mercado imobiliário, você começou a ter contato com o mercado imobiliário através da Davilar. Sim, especificamente através do Sérgio Dávila, que a gente tinha muito contato, foi uma pessoa muito próxima minha, muito querida. Eu comecei a entender um pouco mais desse mercado imobiliário, então isso foi fazendo com que eu juntasse o nosso veio financeiro com o veio imobiliário do que eu aprendi junto com ele. É aí que nasceram as outras empresas do grupo, que é a LinkPay e outras empresas como a própria Dynasty de cripto, baseada em imóveis. Hoje o grupo está muito voltado para financeiro e imobiliário, essas são as nossas bases. Que andam muito juntos, né? O mercado imobiliário tem muito do financeiro. É uma operação financeira. Totalmente. Agora eu quero falar para você imobiliária, você incorporadora, que trabalha com pagamento de comissões. Você conhece a LinkPay? LinkPay é mais que uma pagadoria, é uma plataforma integrada a um banco digital que oferece soluções para vários problemas na gestão de pagamentos com foco na atuação no mercado imobiliário. Não faça mais
o comprador preencher vários cheques. O sistema da LinkPay realiza o repasse dos pagamentos a cada venda. É muito mais agilidade e segurança na transação. Acesse linkpay.com.br e tenha acesso a todas essas facilidades. LinkPay, uma empresa Infinity Bank. Continuando o nosso bate-papo, agora a gente está aqui no escritório do Infinity Bank, da LinkPay. Nós vamos falar agora, a partir de agora, da LinkPay, essa solução para a gestão e pagamentos das comissões de corretores imobiliários, que está revolucionando o mercado. Por quê, Leandro? O que vocês trouxeram de diferente? A LinkPay é uma conhecida no mercado hoje, embora a gente seja bem mais do que isso, a gente é conhecido como pagadoria. Pagadoria é uma instituição que faz o split de pagamento, ou seja, a divisão de pagamentos entre o comprador e os corretores. Quando você está comprando um imóvel novo, você paga para a construtora o montante referido à incorporadora também, o montante referido ao imóvel, e você pagava ao corretor o montante das comissões. Aquele monte de cheque picadinho que normalmente ainda existe Brasil afora, a pagadoria resolve esse problema. Isso acabou. O grande diferencial nosso é que, além do processo de pagadoria, a pagadoria é só um pedaço. Nós somos um banco digital. Então, por conta do banco digital, a gente provê todos os serviços e soluções que um banco pode prover para o corretor, que é o recebedor daquela comissão, e também para o comprador de imóveis. Ele recebe uma conta digital, o corretor recebe uma conta digital. No dia que o comprador paga o imóvel, a gente faz a divisão de pagamento para toda a cadeia produtiva dos corretores. Ou seja, desde os supervisores até o corretor que efetuou a venda, a gestão, a própria imobiliária. Então é isso que a gente faz, é uma plataforma que faz a gestão desses pagamentos. E tudo através do celular, o corretor e o cliente têm acesso 100% pelo celular. Gente tem um aplicativo que faz com que eles tenham todo o painel de controle ali das comissões a receber, as comissões tratadas, as destratadas. Tem muitas coisas que são feitas também pelo desk e principalmente a parte de gestão de comissões, mas a usabilidade da plataforma, depois que eles recebem a comissão, tudo aquilo que eles podem fazer com o dinheiro está dentro do aplicativo. E falando no corretor de imóveis, né, a gente tem grande parte da nossa audiência formada por corretores de imóveis. Qual que é o benefício e a facilidade que o corretor vai ter quando ele começa a receber as comissões dele pela pagadoria, pelo LinkPay? Ele começa a receber isso por um banco especializado no mercado imobiliário. Ou seja, quando a gente criou esse banco e essa pagadoria, essa plataforma toda, nós nos especializamos nesse mercado. Então nós desenvolvemos toda uma interface direto com as construtoras e com as imobiliárias que permite com que eles acompanhem todo o fulfillment da venda. Então, a venda desde efetuada, quando ela é tratada, destratada, quando ela tem algum problema para recebimento, quando foi pago, quando não foi pago, liberação, tudo isso é feito pelo nosso sistema. Então, o corretor sabe que foi pago pelo sistema, ele não precisa esperar alguém avisá-lo. Não, ele sabe online e a comissão dele é liberada no mesmo dia útil. No mesmo dia útil? No mesmo dia útil. Isso aí é um diferencial também que as outras empresas acabam ficando um pouco mais com esse dinheiro há algum tempo. E um outro diferencial também é que essa conta permite, essa conta que ele está usando permite com que ele também coloque dinheiro e continue movimentando como uma conta... Uma conta corrente normal. Corrente normal, né? Uma conta digital normal. Então é o que é chamado de cash-in. Ele pode pegar o dinheiro dele, depositar, ele faz um TED, um PIX, um DOC, o que ele quiser para essa conta da pagadoria, da LinkPay, e ele começa a usar. E como é que foi a ideia da LinkPay? Porque o Banco Infinity trabalhava muito, o Infinity Bank trabalhava muito com a questão de marketing de incentivo. Sim, como é que veio a ideia, a premiação? Como é que veio a ideia de criar uma pagadoria, um serviço voltado para o imobiliário? Começou muito com um cliente nosso. Eu já vinha estudando o mercado imobiliário, algumas possibilidades de negócio dentro desse mundo, mas especificamente um cliente nosso, uma grande construtora brasileira, nos chamou e nos perguntou se a gente poderia, eles já estavam muito satisfeitos com o nosso serviço na parte de premiação, e perguntou se a gente poderia desenvolver alguma coisa para ele no sentido da pagadoria, porque estava muito ruim o que existia no mercado, estava muito engessado, estava uma coisa complexa de uso, de usabilidade, burocrático.
Eles falaram, Leandro, estamos precisando de uma solução assim. Como eles já confiavam na gente, nós começamos o desenvolvimento e a questão da pagadoria ele. Tem muito da confiança, é importante saber quem está por trás. Totalmente. Você coloca ali uma soma considerável de dinheiro e esse dinheiro é uma responsabilidade da LinkPay. E aí essa construtora pediu que vocês desenvolvessem, você chegou a estudar isso e em poucos meses depois a gente demorou uns 8, 9 meses para construir esse sistema, quase um ano, e começamos a rodar fomos em etapas, mas hoje a gente roda full, não só com eles, como com uma série de outros clientes que já estão dentro do nosso portfólio. E hoje vocês já estão atendendo algumas das principais imobiliárias de São Paulo, construtoras, e começando uma expansão para o Brasil inteiro. Exatamente. Qualquer construtora imobiliária que trabalhe com pagamento de comissões pode ser cliente da LinkPay. Com certeza. É exatamente para isso que a gente criou. Esse processo existe para facilitar o pagamento de comissões oriundas dos imóveis vendidos. Então, qualquer imobiliária que tenha venda precisa pagar corretor, precisa pagar a cadeia, e aí entra o nosso processo, entra a nossa plataforma. E a gente hoje atende a gente deve ter aí já uns 20, 30 clientes na nossa plataforma, sendo que desses destacam uns 3 ou 4 que são as maiores imobiliárias de São Paulo e algumas incorporadoras e construtoras de grande porte. E a gente falou da facilidade e dos benefícios para o corretor, e falando do lado da empresa, da imobiliária, da incorporadora, construtora, você tem a questão da trabalhista, previdenciária, fiscal, que fica tudo dentro da lei. Quais outros benefícios que a empresa tem adotando a solução de pagadoria? Olha, você tem a principal parte, que é a desburocratização do serviço. Porque você imagina só, toda essa transação ser feita com cheques. Hoje em dia... Vulnerável, nem todo mundo trabalha ainda com cheque. Nem todo mundo trabalha com cheque, você tem a armazenagem do cheque, você tem que guardar isso num cofre, a segurança. Você tem também que a hora que depositar, você tem que pedir para o comprador fazer vários cheques, porque cada corretor da cadeia recebe um pequeno valor sobre aquela venda. Você tem ainda o banco. Você tem o banco. Então, quer dizer, é uma burocracia tremenda, é um processo totalmente engessado e um processo que não faz mais sentido hoje em dia. Então, com nossa plataforma, o comprador manda para a gente um Pix, a gente recebe o dinheiro e a gente splita na conta dos corretores, nas contas digitais deles. E eles podem usar como eles quiserem. E a LinkPay já está integrada com as principais ferramentas do mercado, CRMs do mercado. Isso também facilita esse split. Sem dúvida, porque a gente já recebe das empresas, das software houses, como a gente conhece no mercado, a gente já recebe todos os inputs digitalmente e ali operacionaliza toda a parte de pagamento. Então não precisa ficar cadastrando, subindo planilha, não. É um ganho de tempo, de eficiência muito grande. Sim, porque a maioria das incorporadoras e das imobiliárias já estão linkadas com algum software de gestão. Então, como a gente hoje está linkado com 90% desses softwares, é muito mais fácil. A gente simplesmente desenvolve uma pequena API, quer dizer, na verdade a API já está até desenvolvida. A gente só pluga uma nova e consegue fazer toda a administração disso para as incorporadoras, para os nossos clientes. E aí o corretor não consegue mais viver sem isso, nem a empresa. Fica difícil voltar para trás. Ele acostuma. Né? É como eu te falei no começo, né? Os cheques vêm desaparecendo ao longo dos últimos 15 anos. E cada vez mais eles são raros no mercado, eles são difíceis de manusear, são ruins, demoram, voltam. E o Pix não. Você tem um recebimento e acabou, está lá. O corretor pode inclusive adiantar essa comissão também, tem um processo que a gente está lançando agora no final do mês. Isso é legal falar, vocês vão lançar, a LinkPay vai lançar um produto novo dentro da LinkPay. Sim, um produto financeiro. Adiantamento de comissão. Adiantamento da Aquela comissão picadinha que o corretor tinha que receber mês a mês. Isso, ele pode adiantar algumas parcelas disso. A gente está no forno, está em lançamento agora, a gente está fechando toda a parte financeira disso para poder lançar agora no começo do mês que vem. Então, além de adiantar a comissão em breve e ganhar um banco no celular, o corretor tem toda a segurança e a conveniência que ele não teria com cheque ou com outro tipo de pagamento. Sem dúvida. Ele tem um universo. Ele tem toda a transparência na palma da mão dele. Ele pode abrir contas para os familiares dele também no Infinity Bank. Então eles podem ter conta do filho, da esposa, enfim. Ele pode fazer um universo de coisas que antigamente ele não podia fazer com as pagadorias que existiam no mercado, ou muito menos com os cheques.
E a pagadoria fora de São Paulo, pelo que eu ando, viajo bastante, ainda é um tabu, ainda é uma novidade. Sim. Muita gente já ouviu falar, mas não colocou. Na sua visão, qual que é a principal barreira para a incorporadora ou para a imobiliária? Por que eles não implementam a pagadoria? O que dificulta? Ou ainda não tinha um serviço do jeito que a LinkPay criou? Olha, eu vejo que principalmente a maioria das empresas do segmento tem foco em São Paulo. Nós nascemos já com o intuito de poder expandir Brasil. Então, esse é um diferencial, a questão de foco. E também, por que ainda não é tão forte fora de São Paulo? Por conta da falta de conhecimento desse produto. Assim como o produto de premiação, que a gente opera muito, é um produto super desconhecido, a gente consegue ter volumes grandes, trabalhar com muitos clientes conhecidos, mas ainda é muito pequeno o número de empresas que sabem as vantagens de se pagar premiação, se pagar como prêmio os valores referentes às campanhas. E a pagadoria, o modelo que é feito das comissões é a mesma coisa. Pouca gente conhece, o mercado ainda está muito acostumado com o cheque e a gente precisa criar uma mentalidade nova e a gente quer começar isso também pelos corretores, para que eles possam entender e levar a nossa solução para as imobiliárias que são as parceiras dele, muitas vezes as contratantes desses corretores. Porque isso facilita a vida do corretor, a vida da empresa e do cliente final. Demais. Que não tem que levar um cheque e fazer algumas assinaturas em folhas. Demais. Às vezes são 15, 20, 30 cheques. Porque a estrutura de vendas não é um cheque, né? Você tem o corretor, supervisor, gerente, diretor, você tem 5, 6 cheques e aí tem a questão de se perder, de se roubar, você tem um monte de problemas aí no meio do caminho. Exatamente. E onde você imagina que a pagadoria evoluindo, a gente tem muita tecnologia sendo embarcada, como é que você projeta essa funcionalidade daqui a alguns anos? Cada vez mais digital, dentro do celular? Uhum. Hoje a gente já está dentro do celular, né? A gente tem alguns pontos específicos operacionais que ainda estão no desk, mas a maioria das transações já são feitas pelo celular. O que eu imagino, né? O futuro da LinkPay, ele caminha muito para a direção do nosso banco digital, ou seja, já todo correntista, todo usuário já tem uma conta digital do Infinity Bank e a partir disso ele começa a receber as vantagens que o Infinity Bank disponibiliza para ele. O que é isso? A gente criou um banco muito voltado para os corretores, porque a gente entende que essa classe tem uma carência de serviços e serviços financeiros de qualidade, né? Então a ideia do banco é empoderar esse corretor com soluções que deem a ele um poder de fogo melhor na compra de coisas que eles precisem, entendeu? Com convênios em locais que eles gastem bastante, enfim, crédito, que para eles o mercado é bem restritivo de crédito, entendeu? Ter uma conta que eles possam movimentar livremente, conta para os familiares. Então a Infinity Bank tem essa pegada de ser o banco do corretor. É ali que a gente quer focar nos próximos anos. E que facilite também a abertura, que a abertura já vai estar, pelo que entendi, vai estar aberta essa conta, mas toda a transação é infinitamente, né? Acho que infinitamente essa brincadeira é mais fácil e barato do que um banco tradicional. Sem dúvida. Os custos são totalmente diferenciados. E isso vai trazer um ganho de escala muito grande, porque o corretor de qualquer cidade, qualquer estado, pode ter acesso a uma plataforma digital com serviços financeiros que talvez ele não poderia ter. Exatamente. Aí começa o processo, como a gente falou no passado, de bancarização. Então a gente pega muitos desses corretores que hoje recebe o cheque e precisa usar a conta de um terceiro para depositar, porque ele não tem conta e tudo. Ele vai poder depositar, ele vai poder receber na conta digital dele e poder fazer as despesas que ele precisar, os investimentos. A gente tem também uma plataforma que a gente está lançando que é de educação financeira, justamente para poder fazer com que esse corretor saiba melhor como lidar usar esse dinheiro, lidar com esse dinheiro. Lidar com o dinheiro e não lidar com o dinheiro, né? Quando não tem dinheiro, né? Exatamente. Aí que entra um pouco da plataforma de crédito que a gente tem dentro do Educação financeira, saber usar. Exatamente. E na sua visão, olhando o mercado que você já tem bastante conhecimento do mercado imobiliário, qual que é o caminho da profissão do corretor de imóveis, o intermediador de imóveis? Online. Online. As imobiliárias digitais estão crescendo muito.
ela abrange o universo do corretor de uma maneira inimaginável, porque você consegue alcançar pessoas que não têm menor ligação com você através da parte online. Então, mídias sociais. Hoje existem corretores que têm 1 milhão de seguidores, entendeu? O universo está totalmente para imobiliárias digitais. Lógico que vai continuar existindo as imobiliárias normais. Ela democratiza tudo, né? Ela democratiza, ela aumenta o alcance, ela dá novas possibilidades. Outro dia estava vendo um imóvel e chegou para mim por uma imobiliária que eu não tinha contato nenhum, pelo Instagram. Eu vi, me interessou, eu fui lá conhecer e tal. Mas eu jamais teria contato com esse imóvel, nem com essa imobiliária, se não fosse pela mídia social. Então essa é a tendência que não volta. E para a parte de pagamentos é celular. A convergência está toda ali. O celular hoje, não é de agora, você trabalha com o celular há muitos anos, ele mudou o mercado, né? Mudou o mercado de consumo, de comportamento. Hoje ele deixou de ser a segunda tela para ser a tela. A tela. Né? Grande parte da população, não sei se 50% ou 60% do acesso na internet é pelo celular. Sim, você tem toda a razão. 64%, acho que é um número bem expressivo. O mercado, a palavra para mim que define o celular hoje é convergência. Ele tem absolutamente tudo que você precisa dentro daquele aparelho. Então não tem muito como, eu não vejo, pelo menos hoje ainda, muito como evoluir disso, entendeu? Eu acho que isso aí vai perdurar por muitos e muitos anos. Eventualmente a gente vai ter chip. O chip instalado no corpo e você não precisa. A palma da sua mão vira um teclado. Vira um teclado. Algumas você coisas projeta alguma coisa. Mas hoje ainda é um pouquinho utópico, né? Mas existe muita coisa sendo feita nesse modelo. Mas está evoluindo muito rápido. Se você pensar que há 10, 15 anos atrás os celulares eram tijolos, né? Aquele tijolão. E hoje em dia você tem tudo no smartphone, no iPhone, em celulares modernos. Está evoluindo muito rápido. Muito, muito. Sim. Legal. Bom, Leandro, eu quero agradecer o nosso papo, conversando um pouco sobre a sua história, sobre a sua trajetória de vida. Deu para entender por que o mercado fala que você tem uma visão de águia. Você olha lá na frente, tem uma visão 360. E quero agradecer esse bate-papo, agradecer a parceria aqui com o Vem Pra Mesa. E com certeza nós vamos levar o LinkPay aí para o Brasil inteiro, para todo mundo conhecer, para todo mundo utilizar, para os corretores de imóveis, para as imobiliárias e para as incorporadoras. Vamos democratizar um pouco, né, esse acesso. Eu que te agradeço a oportunidade de falar um pouquinho da minha história e um pouquinho do que a gente tem feito aqui. E estamos aí, o que você precisar, conta conosco. Tá bom, muito obrigado. Pessoal, é isso, semana que vem tem mais. Tchau.